Olá, aluno e aluna, tudo bem com você? A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da rede pública, e para todos os alunos que irão acompanhar esta aula, este é o meu sinal. E professor, qual o objeto de conhecimento que será tratado ao longo dessa videoaula? Eu irei estar abordando e explicando a todos vocês a respeito da sociedade do consumo. E eu já chamo a sua atenção que este objeto de conhecimento, inclusive, ele se vincula a outros objetos de conhecimento que nós já tratamos em videoaulas anteriores. E que, de repente, você pode estar acessando a nossa plataforma e assistindo, por exemplo, o fetiche da mercadoria, que é um objeto de conhecimento que eu já ministrei uma videoaula a vocês e que te ajuda a compreender e a fortalecer o teu conhecimento a respeito do que vem a ser a sociedade do consumo. Então, o que eu estou querendo colocar é que os nossos objetos de conhecimento, eles acabam dialogando entre si. E para começar, observem a imagem. Eu trago aqui uma charge para todos vocês e a charge ela é sempre tratada com uma ironia. Nós temos aí uma breve história do consumo. Temos um carrinho com várias compras feitas e ao lado do carrinho nós percebemos que os mesmos produtos comprados, eles foram convertidos justamente o quê? Em lixo. Então prestem bem atenção. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. Nós sabemos que o capitalismo, ele surgiu, lá pelo século XVIII, século XIX, vários marcos históricos acabaram contribuindo para que o capitalismo viesse substituir a sociedade feudal. Um dos grandes marcos históricos foi a Revolução Industrial, que realmente transformou a condição de trabalho, definiu as classes sociais inerentes ao nosso atual modo de produção, estabeleceu novas rotinas, ou por que não dizer, uma nova realidade de trabalho. Mas prestem bem atenção, o que teria sido da Revolução Industrial sem as relações de consumo? Eu vou produzir, e onde estão as pessoas para poderem consumir? Então isso é absolutamente imprescindível ao modo de produção capitalista. Você tem a produção de mercadorias. Essas mercadorias, elas precisam ser comercializadas e nós precisamos consumir, nós precisamos comprar essas mercadorias. Se esse processo, se essas etapas, elas não são cumpridas, elas não são realizadas, simplesmente o modo de produção capitalista, ele pode justamente deixar de existir. Porque ele é um modo de produção em que ele visa a obtenção de lucro, a produção de riqueza. Produção de riqueza essa que ela não é coletivizada para a sociedade. É uma produção de riqueza, e você sabe disso, que fica nas mãos de uma classe social, que no caso é a burguesia. Por isso temos essa separação na sociedade entre burgueses e entre proletários. O burguês, diante dos negócios que ele tem, que os negócios eles podem ser os mais diferentes possíveis, ele tem lucro. A rentabilidade dela é essa, muito diferente do proletariado, que é um trabalhador assalariado. Salário não é lucro. Então, nesse sentido, vamos visualizar essa imagem. Vocês podem observar várias pernas, várias pessoas sentadas em um lugar muito bem confortável, e nós temos justamente o quê? Várias sacolas, justamente para designar esse momento de consumo que nós vivemos. E a partir de agora eu apresento algumas informações. A primeira, um breve conceito a respeito de consumismo. A adoção de um estilo de vida onde o consumo é
priorizado em relação ao valor do produto. Então, isso significa justamente o quê? O consumismo é quando você tem uma postura desenfreada de compra. Você realmente precisa todas as vezes, né, daquilo que você está comprando? É uma necessidade real? É uma necessidade do momento? Muitas das vezes, se você for analisar criticamente a sua postura enquanto consumidor, você irá perceber que não. Nem sempre aquilo que nós consumimos é algo realmente necessário. Às vezes é algo supérfluo, é algo que pode, digamos assim, aguardar. Muitas das vezes, acompanhando as modinhas que existem na sociedade, você compra algo supérfluo e deixa de comprar algo que realmente é absolutamente necessário. Avançando na imagem, vamos para uma segunda informação, que nós temos aqui a questão da obsolescência programada. Produtos projetados para terem vida útil limitada, promovendo o consumo contínuo. Onde nós vamos perceber isso? Nos eletroeletrônicos. Eles têm um tempo de vida muito curto. Por isso, obsolescência, o que é que essa palavra ela acaba significando? É algo que não é compatível com o momento. Por exemplo, uma máquina de datilografar, ela é compatível hoje com o momento tecnológico que nós vivemos? Sem sombra de dúvidas, não. Então, ela acaba sendo um equipamento obsoleto, ultrapassado, não mais necessário, porque já existe uma tecnologia, já existem os tablets, os computadores, os notebooks, muito mais práticos, muito mais leves, ergonomicamente falando, muito mais saudáveis, inclusive, para o indivíduo. Mas essa obsolescência, ela também está vinculada ao descarte, à inutilização. O teu celular cai, o visor travou, danificou o aparelho celular. E aí você percebe que, por exemplo, o custo de manutenção desse equipamento, ele é tão caro que acaba sendo equivalente, ou por que não dizer, muito próximo de você comprar um novo aparelho celular. Então percebam, tudo isso é programado, tudo isso é previsto, justamente para poder garantir a continuidade do consumo e para que o consumo mesmo, ele não passe por nenhuma interrupção. Vamos visualizar mais uma informação, temos uma terceira. Publicidade e marketing. Estratégias emocionais e psicológicas moldam desejos e padrões de consumo. É como eu coloquei no início da aula. O que seria o capitalismo sem a questão do consumo? Sem ter nós para estarmos consumindo. E como que nós somos consumindo? E como que nós somos esses consumidores? Como que nós vamos estar comprando com uma certa frequência? Simplesmente nós vamos consumir porque nós somos bombardeados cotidianamente com publicidade, com marketing, nas redes sociais, nos meios de comunicação tradicionais, como é o caso da televisão, do rádio, outdoors, faixas, placas. Sempre tem uma mercadoria sendo divulgada, sendo publicizada, sendo colocada como algo necessário e imprescindível na sua vida. Então é a partir de toda essa estrutura que acaba compondo uma indústria cultural que nós vamos sendo estimulados à prática do consumo. Vamos avançando com mais algumas informações. Então, nós temos aqui mais uma imagem que reflete, nós temos aí a figura de um homem, o rosto não aparece, temos as sacolas, várias compras ele fez, o celular na mão, quem sabe pode estar fazendo até mais uma compra utilizando a tecnologia do celular. E nós temos aí um título, Sociedade do Consumo e Indústria Cultural. Vamos aprender a respeito?
O que é a indústria cultural? Acompanhe no destaque na cor branca. Produz desejos e estilos de vida, padroniza gostos e comportamentos, usa entretenimento para vender produtos e ideias e reforça valores como individualismo e status. Então, são estratégias da indústria cultural. Mas vamos lá reforçar. A indústria cultural. O que é que pode ser a indústria cultural, professor? Agora há pouco eu já citei alguns exemplos. Os meios de comunicação, sejam os tradicionais e as novas mídias. Mas o teatro, os shows, o cinema. Você já prestou atenção que em alguns filmes, vez ou outra, em algumas cenas, algumas marcas, elas acabam sendo mostradas? Pois é, são estratégias para vender aquela imagem até você. E aí você vê aquele personagem dialogando em uma determinada situação, ele está num barzinho, aparece a logomarca de uma determinada bebida, de um determinado refrigerante, enfim. Então você vê todo o tempo, como se coloca no português vulgar, a tecla ela está sendo batida todo o tempo e chamando a atenção, chamando a sua atenção para determinadas marcas. E aí nós vamos consumir. Qual a probabilidade, se você chega num barzinho, de você pedir aquela bebida? Qual a probabilidade de tanto que você visualizou aquela marca de refrigerante, você chegar na lanchonete, você solicitar aquele refrigerante? A moda, por exemplo, o nosso estilo de vestir, será que realmente, analise criticamente, será que as nossas roupas, as cores, elas são determinadas pelas nossas vontades próprias? Não, você pode prestar atenção. Existem estilos de vestir, como nós colocamos comumente, que estão na moda ou estão fora de moda. Estar na moda significa que você precisa acompanhar as cores, os cortes, enfim, o estilo de se vestir em um determinado momento. E tudo isso é feito por essa indústria cultural que tem como finalidade produzir os potenciais consumidores. Na mesma imagem, vamos para uma outra informação. Sociedade de consumo. Estimula o consumo como forma de identidade, torna o consumo previsível e repetitivo, transforma tudo, inclusive a cultura, em mercadoria, cria consumidores em vez de cidadãos críticos. Se não cria cidadãos críticos, eu ainda acrescento a todos vocês. Cria pessoas alienadas, justamente por essa lógica consumista. O que é você estar em evidência hoje? Você ser uma pessoa em evidência hoje, principalmente com esse momento que nós vivemos dos meios de comunicação, as redes sociais, em que muitas das vezes as pessoas também estão ali publicizando as suas vidas, as suas rotinas em troca de likes, as famosas curtidas, o engajamento. Não é verdade? Então, o que é você estar em evidência? Estar em evidência hoje é você acompanhar justamente essas tendências de consumo. Também é isso. Para um mundo superficial, para um mundo abstrato, para um mundo supérfluo, com relações sociais absolutamente fragilizadas devido à ausência dessa criticidade. Mas existe uma saída para tudo isso. Agora, nessa imagem, vocês podem visualizar, temos aí um verde, né? Uma mão montando uma cidade. Existe a questão do consumo sustentável. E o que é esse consumo sustentável? Acompanhe a leitura no nosso destaque. É uma forma de consumir de modo consciente e responsável, levando em conta o impacto ambiental e social das nossas escolhas. Também é conhecido como consumo responsável. E aí eu destaco a vocês, a primeira imagem que eu mostrei a todos, ela estava relacionada justamente a quê? A um carrinho de supermercado e uma lata de lixo. Se nós estamos consumindo,
né? Muitas das vezes, e vai chegar um momento que nós vamos descartar algumas dessas mercadorias. Então você produz lixo e lixo no meio ambiente acaba sendo prejudicial. Todos nós temos conhecimento e temos discernimento a respeito disso. Mas o consumo consciente, o consumo responsável, além de ter essa peculiaridade vinculada ao meio ambiente, nós também não podemos esquecer de uma outra peculiaridade, que é o quê? A sua capacidade financeira. Será que a sua capacidade financeira ela é compatível com aquilo que você tem, por exemplo, na sua conta bancária? Será que o seu salário é um salário mínimo e você gasta e você consome 2, 3 salários mínimos? Ou seja, você gasta muito mais do que aquilo que você ganha? Lamentavelmente, isso é uma prática de muitas pessoas. É por isso que os dados eles acabam revelando um número de pessoas endividadas que, inclusive, não conseguem quitar, resolver as suas dívidas, muito grande na sociedade brasileira. O consumo consciente, o consumo responsável, também se reporta a essa realidade. Simplesmente você consome aquilo que você consegue, levando em consideração o seu padrão de vida. Algumas pessoas, elas conseguem ter esse tipo de postura sem sombra de dúvidas, mas muitas pessoas, como eu acabei de mencionar, acabam extrapolando essa realidade e tendo, digamos assim, um forte comprometimento da sua realidade financeira. Agora nós vamos desenvolver uma atividade baseado justamente em nosso aprendizado. E a nossa atividade, ela vai ser um pouquinho diferente daquilo que eu venho adotando com vocês em outras videoaulas. Conforme vocês podem visualizar, eu tenho um quiz, está aí bem destacado, e você pode anotar essa plataforma, esse link, aliás, que está sendo mostrado para todos vocês. Nesse link, nós vamos aqui fazer esse quiz, brincar um pouquinho de uma maneira bem lúdica, bem colorida, a respeito de algumas questões pertinentes ao nosso objeto de conhecimento, mas também há, nesse mesmo site, outros recursos, né? Outras brincadeiras, palavras cruzadas, que você pode também estar ali testando o seu conhecimento, o seu aprendizado. Dito isso, vou aqui acessar, clicando, pronto, está abrindo para todos vocês. E agora você tem aqui, ó, consumismo, né? Você pode perceber, eu estou passando aqui o cursor do mouse para você poder visualizar. E bem aqui você pode ler modos de estudo. Eu vou selecionar aprender. Prestem bem atenção, apareceu, é como se fossem cartinhas. Não irei fazer a resolução de todas, mas apenas de algumas, e vou tecer alguns comentários a respeito das respostas, e gostaria que você continuasse em casa com a resolutividade. Se errar, volta na questão, tenta resolver novamente e assim você vai aprofundando o seu conhecimento a respeito deste objeto de conhecimento. Então vamos aqui na primeira questão. Marque a errada. Consumidor é quem pratica o consumo, ato de comprar sem necessidade, ato de comprar produtos ou serviços, ato de comprar por sobrevivência. Vamos lá? Eu acho que é ato de comprar sem necessidade. Vou marcar, vamos observar o resultado. Correta a alternativa. Todas as pessoas, elas são consumidoras. É importante nós levarmos em consideração isso. Então, prestem bem atenção. Eu não desenvolvi uma aula para vocês sendo contrário ao consumo, dizendo que não é para você consumir. Nós precisamos consumir. Por exemplo, os alimentos, eles são vitais para a nossa alimentação e para a nossa condição de
existência. Então você vê que são produtos que precisam ser consumidos e é uma necessidade real. O que eu estou ensinando a vocês é saber distinguir aquilo que é supérfluo, que não é tão necessário, que você pode um dia nem consumir ou que pode ficar em outro para o consumo de um outro momento, daquilo que realmente é extremamente necessário, né, ser consumido naquela ocasião. Já apareceu aqui uma outra pergunta. Consumista é quem pratica o consumo, ato de comprar sem exageros, ato de comprar por necessidade, ato de comprar de forma compulsiva. Percebam que as respostas elas são bem semelhantes, mas no meu comentário anterior eu dei uma dica e eu vou aqui no verdinho, ato de comprar de forma compulsiva, e acertei mais uma questão. Você está acertando em casa também? Porque você vai continuar. Vamos avançar. Temos aqui mais uma perguntinha, eu vou responder mais uma. Quando surgiu o consumismo? Após a Revolução Industrial, após o surgimento da tecnologia, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando acabou as fazendas. Olha só, eu contextualizei e você prestou atenção, e a exemplo da minha pessoa, nós vamos aqui no vermelhinho, que essa, será que o professor vai acertar? Após a Revolução Industrial, pronto, acertei. A alternativa também está o quê? Correta. E eu espero que você tenha entendido essa atividade e ainda há outras questões a serem resolvidas. Reforço, acesse a plataforma e continue a resolução dessa atividade a respeito desse objeto de conhecimento que trata sobre o consumismo. Ainda há outras questões a serem resolvidas, mas eu peço que você acesse esse site que eu sugeri a todos vocês e você complete essa atividade, esse quiz, aliás, a respeito do consumismo. E como eu disse, existem outros joguinhos que você também pode estar utilizando para a compreensão do seu aprendizado. Agora vamos concluir essa nossa videoaula, vamos retomar aqui, porque foi uma aula de bastante aprendizado a respeito desse objeto de conhecimento, a respeito da sociedade do consumo. Então, nós aprendemos que a sociedade de consumo nos influencia constantemente, mas desenvolver uma visão crítica é essencial para pensar um futuro mais justo, sustentável e humano. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu te espero na próxima videoaula de Sociologia.